Tem uma mudança no mercado que ela é absurda, não dá mais para ficar sem. A inteligência artificial veio para ficar. Por um tempo eu achei até que seria uma atualização um pouco mais simplificada, que seria mais uma onda que ia chegar e ir embora, igual a época dos RPAs. Teve uma época que toda empresa queria ter RPA, queria ter alguma automação. A gente conversava com a empresa sobre consultorias, pensava o que a gente ia automatizar. E o RPA passou. Né? O RPA passou, as coisas mudaram, mas a inteligência artificial não vai passar. Não tem como mudar isso aqui mais. Primeiro passo foi dado. A possibilidade de você compilar dados hoje em dia, ela tá assim, inacreditável. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje? É mais uma visão do que a gente vai chegar, é mais uma possibilidade sobre automação, sobre a utilização das ferramentas de IA, do que necessariamente um conceito. Se vocês pegarem esses princípios aqui, que eu vou mostrar, você pode aplicar em qualquer coisa. Pegando exemplos práticos aqui. Desde o nosso cliente que tem 300 funcionários para fazer uma análise de desempenho, desde a nossa estrutura aqui interna. Eu estou produzindo uma IA aqui que ela vai avaliar, de acordo com as respostas das análises de desempenho, das entrevistas de 45 e 90 dias, de acordo com a percepção dos gestores dos profissionais, de acordo com todo o histórico das pessoas, eu vou começar a prever o tempo que cada colaborador vai ficar dentro da empresa. Porém, o motor dessa solução não é a IA. Hoje mesmo, a gente estava produzindo aqui em dupla esse material. O João Vitor, que está aqui na live, ele produziu toda a parte técnica junto comigo, porque a gente queria acelerar e ele já estava com isso pronto em outros clientes. Eu queria trazer isso muito para vocês, eu não posso abrir dados de clientes aqui dentro, ainda mais dados de pessoas. Ele começou a produzir isso aqui hoje para mim. A gente conseguiu estruturar uma ferramenta que ela vai fazer uma leitura de toda a análise de desempenho das pessoas, trazer uma resposta e postar com plano de ação, com tudo isso. Porém, na hora que a gente terminou isso aqui, eu fui trabalhar dentro da script do chat. Eu trouxe o script do chat de forma mais estruturada, pedindo uma análise técnica de cada colaborador, do que ele poderia melhorar, do que ele não poderia, qual o nível de proficiência dele em cada uma das áreas. Depois, fazer um plano de ação para cada um dos colaboradores para melhoria e também dei para ele uma necessidade. Se eu tenho a liderança com problemas, ele precisa avaliar todos esses problemas que estão na liderança e trazer esses problemas para mim com um plano de ação de melhoria no contexto da empresa como um todo. Então, a percepção do valor da capacidade de produtividade do chat, eu trouxe ela através do meu conhecimento de negócio. A parte técnica é extremamente valiosa, mas ela tem uma limitação. E a parte operacional, técnica, produção, ela é produzida em massa, ela pode ser sempre avançada, mas o que vai fazer o segredo é você entender a necessidade de cada cliente e com a necessidade de cada cliente, você criar um prompt de comando pensando no processo dele. Pois o cliente está pensando mais em qualificação, ele está pensando mais em identificação, ele quer indicadores, ele quer depois ter um resumo rápido da operação dele como um todo. Qual é o perfil dessa empresa e o que essa empresa espera com essas respostas? E é um pouco disso que a gente quer trazer aqui. Imagina o seguinte cenário. Eu tenho na minha operação 300 pessoas. Essas 300 pessoas são lideradas e trabalham diretamente ligadas a 10 líderes. Cada um desses líderes tem que ser avaliado em um cenário 5 perguntas técnicas, 5 perguntas de relacionamento, ou seja, relacionamento com a equipe, 5 perguntas de proficiência. 5 perguntas de proficiência. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho 300 pessoas respondendo, vamos colocar aqui 15 perguntas sobre 10 líderes. Eu tenho praticamente 45 mil perguntas para serem analisadas. Se eu avaliar só o cenário simples, eu tenho 300 pessoas respondendo de forma simples sobre 10 líderes, eu tenho 3 mil perguntas a serem avaliadas. Então, o que a gente tem nesse cenário aqui? Eu tenho perguntas e respostas que podem ser tabuladas em dados estruturados, 45 mil respostas. E se eu colocar aqui, cada um tem que fazer um resumo, a proficiência ficou errado, tem que fazer uma resposta aberta sobre melhorias. O que eu tenho aqui? Eu tenho, por um lado, um time respondendo e trazendo praticamente 45 mil respostas sobre proficiência, sobre questões desse tipo, e 3 mil respostas abertas, e aqui eu tenho 45 mil respostas fechadas. Ou seja, aqui eu tenho dado estruturado. Isso aqui, antigamente, cairia na mão do gestor, do líder, de alguém que está à frente de tudo isso. Ele teria que consolidar tudo isso aqui, e com a consolidação disso aqui, ele tinha que preparar um plano de ação. Por quê? Eu tenho que dar uma resposta para cada pessoa que respondeu a minha pergunta. Porque se eu não der uma resposta para o time aqui que está respondendo, o que vai acontecer? Ele vai avaliar e pensar, provavelmente, essas perguntas, essas coisas que a empresa faz, são só pro forma, não dá em nada, então eu não vou responder mais.
Então eu acabo perdendo esse time, perdendo o engajamento desse time nesse tipo de análise. E aqui, quantas horas eu gastaria para fazer isso aqui? É isso aqui que eu gosto de mostrar. Vamos colocar que por baixo, eu gastaria 2 minutos para dar uma visão geral dessas perguntas, 2 minutos dessas e gastaria mais 6 minutos nessa resposta aqui. Ou seja, para avaliar as perguntas técnicas, 2 minutinhos eu via mais ou menos a pontuação da pessoa e avaliava. Avaliar as perguntas de relacionamento, 2 minutinhos eu tinha uma visão. Perguntas de proficiência e depois a pergunta aberta, uns 4 minutos para ler a resposta. A gente está falando aqui de 2 minutos para proficiência, 2 minutos para relacionamento, 2 minutos para a parte técnica, 6 minutos. 4 minutos para leitura aberta, eu estou falando de 10 minutos por funcionário. 10 minutos por funcionário, que eu deveria ler, é impossível ler isso aqui, vezes 300 funcionários, eu estou falando de 3.000 minutos. Se eu pegar aqui e colocar que seja 4 pessoas para lerem isso aqui, eu tenho 3.000 minutos dividido por 4 pessoas, dividido por, vamos colocar, 6 horas produtivas diárias. Eu teria que trabalhar 125 dias dessas 4 pessoas só para avaliar essas respostas. Humanamente possível. Ah, Carlos, mas eu ia fazer uma consolidação. Poderia. Mas ainda assim, vamos pegar que você teria só, na realidade, vamos colocar aqui que na realidade eu errei aqui, são 300 respostas, né? Vai melhorar um pouquinho aqui. Vai ficar 12 dias. São 6 dias, ou seja, 12 dias e meio. Você está falando praticamente de meio mês do time fazendo só isso aqui. Então você está falando de 12 dias e meio. Vamos colocar que cada colaborador lá do RH, entre salário, alimentação, vale transporte, férias, 13º, aquele cálculo de sempre, aquele se você no CLT, que ela ganhe R$5.000. E ela trabalhe de forma produtiva, uma média de 22 dias por mês, vezes 6 horas dia. Eu estou falando que essas pessoas, a hora dessa pessoa hoje me custa praticamente R$37. Pensando a hora dela, vamos colocar por dia, fica mais fácil. O dia dessa pessoa me custa praticamente R$227. Isso aqui vezes 12 dias e meio, vezes 4 pessoas, só nisso aqui eu estou falando de R$11.000. Só que eu vou fazer isso a cada 3 meses. Então, vezes 4. Só nisso aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente está falando de uma economia de praticamente R$45.000 por ano da empresa. De forma simples, tá? Que eu poderia aplicar esses R$45.000 em outra coisa. Essa resposta, essa análise aqui, ela tem a capacidade de trazer uma visão muito técnica disso. Mas agora, como fazer isso aqui, Carlos? Aí vem a parte simples. Primeira coisa, você vai definir as perguntas por categoria. Como assim definir as perguntas por categoria? Quais são as categorias que você vai ter de pergunta? Eu gosto de 2 categorias sempre. Uma categoria técnica, uma categoria de relacionamento. Essas são básicas. Se a pessoa é técnica e não se relaciona bem com o time, eu tenho um problema. Se ela é ótima de relacionamento e não é técnica, eu também tenho um problema. Então, isso aqui são 2 questões para mim, são primordiais. E a terceira é quanto à disciplina. Isso aqui é real. Se eu tiver uma pessoa que ela é tecnicamente capaz, que ela se relaciona bem e que ela é disciplinada, ela voa. Não tem nada que pare essa pessoa. Definir as categorias aqui, com as categorias em mãos, eu vou fazer uma lista de perguntas, pensando sempre em perguntas fechadas, para que eu possa compilar esses dados de forma mais clara. Então, eu vou ter aqui perguntas fechadas, relacionadas à questão técnica. Ah, o que é isso, Carlos? Por exemplo, se eu estivesse falando aqui de um consultor de dados. Se fosse um consultor de dados, a pergunta seria: quanto à capacidade técnica em relação às ferramentas de Power BI, Power Automate, Office 365, ClickUp, Monday, quanto a questões técnicas? O quanto essa pessoa está condizente à necessidade do cargo dela. E eu posso fazer a pergunta para o próprio colaborador, para ele se autoavaliar, e fazer a pergunta também para o gestor dele avaliar ele. Ah, eu tenho também uma pergunta para um consultor de processos. Quanto a metodologias utilizadas na análise de qualidade e análise de processos? Qual é a capacidade, qual a capacitação, qual o perfil técnico desse profissional? Poderia até ser mais claro. Quanto às ferramentas de qualidade, Ishikawa, Fimeia, DMake, PDCA, N8Ps, entre essas metodologias, qual o nível de proficiência dessa pessoa? Então, estou falando de metodologias básicas. Depois, eu poderia falar sobre quanto a metodologias avançadas, como governança, 8Ps, compliance, LGPD, essa pessoa tem capacidade técnica. Então, eu poderia fazer perguntas técnicas orientadas a cada departamento, mais difícil porque eu tenho que fazer vários formulários. Ou poderia fazer perguntas genéricas. Quanto às ferramentas necessárias para a atividade executada pelo cargo do colaborador? O como ele se demonstra proficiente a essas ferramentas? Aí vai colocar lá de 1 a 10, de 1 a 5, da forma que encontrar melhor. Eu gosto muito de 1 a 4. Por quê?
De 1 a 4 não tem o número 5, não tem a média. Então ninguém vai colocar as pessoas no 5, só porque não sabe o que responder. Então, eu vou fazer uma lista de perguntas técnicas, uma lista de perguntas de relacionamento, perguntas de disciplina, e depois eu colocaria uma pergunta aberta para que a pessoa possa sugerir que ela acha que esse colaborador tem que melhorar. Estou com todas essas perguntas em mãos. Qual o próximo passo? Montar um formulário dentro do próprio Lists. Desculpa, ou Lists ou Forms, tá? Estruturei o Forms. Eu vou criar um automate e eu vou mostrar tudo isso aqui hoje ainda, tá, gente? Vou criar um automate jogando essas respostas para dentro de uma lista que vai servir de banco de dados para mim. E aqui nessa lista, por sua vez, eu vou fazer um automate que vai jogar para a lista. E daqui eu vou fazer um outro automate que eu vou conectar com o nosso famoso ChatGPT. Aqui eu vou conectar um automate integrado ao ChatGPT, integrado ao GPT, que depois me manda a resposta aonde? Onde eu quiser. Pode vir por e-mail, pode ser por mensagem, pode ser no próprio Teams. Tem várias possibilidades. Simples, rápido e ligeiro. Basicamente é isso aqui. Agora e na prática, como é que eu monto isso? Na prática, que vem a parte mais legal.